isso, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um girão de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Deixa o like aí no começo do vídeo que ajuda a gente bastante. Segue a gente lá no Instagram e vamos lá com as informações. Bom, galera, às 5 horas da tarde teve o jogo de ida das quartas de final do Brasileirão Sub-20. O Vasco jogou em São Januário e largou na frente. Venceu o jogo por 2-1, gols de André Santos e também MT. O próximo jogo é na semana que vem e será disputado na Gávea. Lembrando que o Flamengo teve uma campanha melhor que o do Vasco e joga aí por resultados iguais. Caso na semana que vem na Gávea, por exemplo, o Flamengo vença por 2-1 ou por qualquer vitória e por um gol de diferença, eles se classificam. Vai só se classificar às semifinais ou vencendo novamente o jogo ou empatando. Caso de derrota e por um gol de diferença, avança o Flamengo e obviamente se for por 2 gols de diferença, a gente está eliminado. Ou seja, nós temos para a próxima partida apenas a vantagem do empate. Eu vou deixar com vocês os gols aí. O primeiro gol foi marcado por André Santos e o segundo gol, o goleirão deu uma falha aí e o MT conferiu. Os zagueiros estão lá. Menezes é Vitor. Vem o toque no meio. Gol! Do Vasco! Brilhando a estrela de André na colina! Houve um desvio na primeira trave, na cabeça do Figueiredo. O André estava dentro da área, esperando o cruzamento. Depois do desvio, ela foi na direção da cabeça do camisa número 5, que livre conseguiu cabecear. Pode avançar um pouco mais o Kaique. Passe na frente com o Daniel Cabral. Faz a bola chegar no Luan, vem cruzamento por baixo, Matheus! Gol! Do Flamengo! Brilha! Brilha a estrela de Matheus França no Brasileirão! O garoto é bom demais! Cruzamento do Luan por baixo, ele se esticou todo. Chegou nessa bola. Posiciona na primeira trave. Lançamento do Saulo, toque de cabeça. A bola vai entrando. Gol! Do Vasco! MT! Brilhando no Brasileirão! Toque de cabeça. O Matheus Cunha não conseguiu defender, a bola bateu na trave depois do goleiro do Flamengo. E o MT dentro da área finalizou no gol mais fácil da vida dele. Agora os jogadores do Flamengo reclamam muito de um possível impedimento do MT no lance. Bom, espero que a garotada tenha aprendido com a final do Brasileiro Sub-20. O Vasco venceu por 3-1 em São Januário. Chegou muito confiante, queria ser campeão no jogo de volta. Entrou com o pé mole. Já no primeiro tempo o Flamengo fez um 3-0. O Vasco chegou a diminuir, mas depois tomou mais um golzinho e ficou com o vice-campeonato do Brasileirão Sub-17. O André Santos, inclusive, que marcou o primeiro gol, jogou essa final do time Sub-17. Ele e o Marlon Gomes, que jogaram esse jogo hoje, estão convocados para a Seleção Brasileira Sub-20 para jogar a Revelations Cup lá no México, beleza? E bom, galera, vamos falar agora de Levenciano. Ele fez um desabafo lá no seu Instagram, disse estar temendo correr uma manobra dentro do Vasco para que ele possa ficar inelegível para a próxima eleição e disse também ser contra a venda do Vasco da Gama. Ainda deixou nas entrelinhas que essa questão do Vasco ser vendido aí poderia ser interesse de um rival nosso. Eu vou deixar com vocês aí as palavras do próprio Levenciano. Mas antes, se liga. O Vasco vem no momento de extrema dificuldade e joga a segunda divisão. E a Forte Aliança chegou e abraçou o Vascão nesse momento de dificuldade, sendo nosso patrocinador aqui da Omoplata. Para quem não conhece o que é a Forte Aliança é uma das maiores associações de proteção, tanto veicular como também residencial. Você que quiser um serviço de qualidade, você pode estar procurando aí a Forte Aliança. E olha que situação bacana, você ganha e o Vasco também ganha. Como assim, Dieguinho? Normalmente as adesões custam R$300. A Forte Aliança reduziu para R$100 e abre mão desse dinheiro. Quando você se associa à Forte Aliança, essa adesão vai direto para o bolso
do Vasco da Gama. Se tiver 10 mil vascaínos se associando, só aí o Vascão embolsa R$1 milhão, 50 mil vascaínos, o Vasco já recebe 5 milhões de reais, mais, obviamente, o dinheiro do patrocínio que a Forte Aliança já paga. Eu sou um associado da Forte Aliança, e você? O link tá aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Confere aí o desabafo de Luiz Roberto Levenciano. De colaborar de alguma maneira algum dia aí, se permitirem, né? Porque eu acho que não permitirem, não vão permitir. A não ser que a torcida ela se empenhe aí em realmente ter uma voz mais ativa, e para isso precisa se associar como sócio estatutário para evitar aí uma mudança de estatuto que possa fazer algum tipo de covardia, como eu acho que vão tentar fazer. As pessoas ficam falando aí, não desiste, mas a questão não sou eu desistir, a questão é eu poder concorrer, né? Eu concorri, ganhei, me tiraram, e agora talvez vão fazer de uma maneira que eu não possa nem concorrer, porque nem essa vergonha eles querem passar, de perder no voto, né? Eles querem ganhar de qualquer jeito, seja na justiça da maneira mais heterodoxa possível, seja numa eleição onde o concorrente possivelmente mais forte não possa participar. São covardes e vão continuar sendo covardes. Isso se não fizerem aí uma tramóia aí para vender o Vasco antes disso, vender a preço de banana, vender sem condições, vender muito abaixo do que o Vasco vale, que é um receio que a gente tem e que todo vascaíno devia ter. Até mandei uma mensagem aí pro Zé Luiz Siqueira com muito carinho, porque é um cara que realmente a gente vê que é um cara brigador pelo Vasco, tá pensando no Vasco. Falando pros torcedores que estavam pedindo aí para árabe comprar o Vasco, a gente tem que pensar 10 vezes antes disso. Porque vai comprar para quê? Quem é que está por trás disso tudo? Quem é que está por trás? A gente acha às vezes que é sempre Vasco, que é a Justiça, que é a Globo. Mas quem é que está por trás disso tudo que aconteceu na eleição do Vasco? Quem é que está por trás disso tudo que está acontecendo com o Vasco? Pensem bem, quem pode ser, né? Tem gente que quer um monopólio das vitórias, das conquistas, do futebol, que tem raiva da gente, como a gente tem raiva deles, mas que essa raiva fosse traduzida em rivalidade, fosse traduzida em esportividade, não nessa covardia que eles estão fazendo. Pensem bem quem está por trás disso. Então, acho muito perigoso vocês ficarem falando aí, compra o Vasco por quê? O Vasco tem 23 milhões de torcedores, possivelmente é a segunda torcida maior do país e pode se tornar maior, com um trabalho sério de marketing, das pessoas saberem, conhecerem o que é o Vasco. O Vasco tem valor agregado para ser construído ou para ser reconstruído, que as pessoas não se tocam, ficam aí com um pirizinho na mão pedindo dinheiro, como se a gente fosse mendigo, esmola, quando a gente tem ativos espetaculares, que os nossos rivais sem teto sequer têm isso, um teto. Bom, galera, e para finalizar, o Riquelme vem em alta e hoje pela manhã trouxe para vocês a informação de que o Grupo City teria interesse em comprar o jogador. Fala-se aí que o Vasco não abre mão de uma proposta menor do que 20 milhões de euros, ainda segurando 20% do passe. E o Globoesporte.com fez uma matéria contando o atual momento do jogador e inclusive pegou alguns depoimentos familiares e contou a origem do nome do Riquelme. A matéria tá bem bacana. Confere aí. Voltando a falar de futebol, inegável, né? O Vasco cresceu muito desde a chegada do Diniz e um dos méritos dele foi apostar nesse moleque aqui, rapaz, que tem nome de craque, inclusive, hein? Numa fração de segundos, o sorriso virou choro de emoção. E eu quero homenagear meu avô, que hoje faz 3 meses que ele morreu. O nome dele? E eu tô passando por um momento muito difícil. José Manuel. Seu José Emanuel era o grande incentivador do Riquelme no futebol. O avô do lateral esquerdo do Vasco foi uma das mais de 600 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. A relação do Riquelme com meu pai eu posso resumir numa frase: amor. Porque meu pai foi amor. E, infelizmente ele não está presente fisicamente, mas onde ele está muito orgulhoso de ver a chegada do Riquelme, né? A história no Vasco começou na base, quando ele tinha apenas 10 anos de idade. O menino agora está se firmando no profissional. Riquelme capricha no cruzamento, gol! Gol! Vasco! Emoção do menino Riquelme chorando! Desde
essa vitória por 2-0 sobre o Goiás, o lateral de 19 anos não saiu mais do time titular do Vasco. Ele começou jogando em 5 dos 7 jogos da equipe, sob o comando do Fernando Diniz. Dentro de campo, não tem faltado motivos para agradar ao treinador e à torcida. O repertório de dribles é grande, viu? Do elástico, à finta com direito a toque de letra. E se for para jogar com raça, pode contar com ele também. São qualidades que deixariam Juan Román Riquelme orgulhoso. O craque argentino, que jogou no fim dos anos 90 e começo dos anos 2000, foi quem inspirou o nome do lateral. Uma revelação com a marca do Vasco. Um jogador assim extremamente talentoso e que eu acho que ele nem sabe ainda o quanto que ele é bom, o Riquelme. Um cara humilde pra caramba. E a tendência do Riquelme é de evolução. Pra mim, ele tem um futuro brilhante pela frente. E aí, galera, o que acharam do vídeo? Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, rapaziada, é isso. Amanhã, próximo da hora do almoço, entre 11 e meio-dia, eu chego com mais informações, beleza? Chegou até aqui, ó, dá essa moral, deixa o like que ajuda bastante. E claro, se for tua primeira vez aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações, que toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te notificar. E claro, tu vai sair aqui muito bem informado, beleza? 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto, família. E a qualquer momento, diga em volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui!